Em 20 de janeiro de 1942, às 12 horas em ponto, 15 homens sentaram-se para almoçar em uma vila à beira de um lago em Am Großen Wannsee, 56 a 58, nos subúrbios sudoeste de Berlim. A luz de inverno vinha do lago congelado e atravessava as altas janelas de uma sala de conferências de aproximadamente 7 por 10 metros. Os mordomos da SS traziam café e conhaque pelos pisos de parquet, e o calendário do escritório de Reinhard Heydrich registrou a duração da reunião como 90 minutos. A memória popular do que se seguiu endureceu em uma única imagem, um segredo oculto em tempo de guerra, decidido em uma sala, mantido longe da população. O registro documental discorda. O escritório estatístico do Reich, sob o Dr. Richard Kocher, produziu um registro populacional publicado da perseguição judaica do regime até março de 1943, o relatório Kocher, Arquivos Russia, desclassificados entre 1947 e 1948. O próprio protocolo de Wannsee foi datilografado em uma série numerada de 30 cópias. A cópia número 16 foi encontrada pelo promotor dos Estados Unidos, Robert Kempner, em março de 1947, em arquivos do Ministério das Relações Exteriores, em Berlim. Ela se encontra hoje no Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, sob a marca de arquivo Inland 2G 177. Isto não estava oculto. Foi administrado. A administração era antiga. 1º de abril de 1933. O primeiro boicote nacional aos negócios judeus, organizado por Julius Streicher. 15 de setembro de 1935, as leis raciais de Nuremberg, redigidas no Reichsparteitag. De 9 a 10 de novembro de 1938, Kristallnacht, com 267 sinagogas atacadas e aproximadamente 30.000 homens judeus presos e enviados para Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. 21 de setembro de 1939, o Schnellbrief de Heydrich aos comandantes dos Einsatzgruppen ordenou a concentração dos judeus poloneses em guetos em cidades com conexões ferroviárias. 31 de julho de 1941, a carta de autorização de Hermann Göring a Heydrich usou a frase Gesamtlösung der Judenfrage. Cada linha na cascata carrega uma data, um nome, um lugar, um número. E os homens naquela sala entenderam, quando se levantaram às 13h30, que as únicas questões restantes eram de cronograma, tonelagem e capacidade ferroviária. O Estado racial do Reich, a arquitetura legal construída antes de uma única ordem de deportação. Em 7 de abril de 1933, 68 dias depois de Adolf Hitler se tornar chanceler, a Lei do Serviço Público Civil do Reich foi publicada no Reichsgesetzblatt, e uma coluna de texto datilografado na página 175 definiu pela primeira vez na lei alemã quem já não era alemão. A lei tinha um nome educado, a Lei para a Restauração do Serviço Público Profissional. Foi assinada por Wilhelm Frick, ministro do Interior do Reich. O primeiro parágrafo removeu os opositores políticos. O terceiro parágrafo, o chamado parágrafo ariano, removeu os funcionários públicos judeus. O texto tinha 9 páginas. A edição do Reichsgesetzblatt ainda está na prateleira do Bundesarchiv, sob a série R1501. Esta foi a porta. Em 12 meses, todo judeu alemão que ensinava em uma universidade estatal, trabalhava em uma repartição fiscal ou recebia um salário de um ministério havia sido processado para fora. Não havia multidão. Havia um carimbo. O mecanismo do carimbo era um pequeno livreto dobrado chamado Ahnenpass, o certificado genealógico, que exigia que o portador provasse a religião de todos os 4 avós mediante a apresentação de registros paroquiais de batismo que remontavam a 1800. Toda uma nova indústria burocrática cresceu em torno do livreto. Gráficas em Munique e Leipzig emitiram formulários padronizados. Escritórios de pesquisa genealógica abriram em todas as cidades alemãs. Os registradores civis cooperaram. Os escritórios paroquiais luteranos e católicos cooperaram. Os genealogistas profissionais cooperaram. A arquitetura era administrativa antes de ser qualquer outra coisa. Depois tornou-se estatutária. Em 15 de setembro de 1935, no Reichsparteitag, em Nuremberg,
Duas leis foram apressadas para a redação final em menos de 48 horas. A Lei de Cidadania do Reich retirou a cidadania dos judeus alemães. Eles se tornaram súditos do Estado, uma categoria legal separada. A Lei para a Proteção do Sangue e da Honra alemães proibia o casamento e as relações sexuais entre judeus e alemães não judeus. O Decreto de Implementação de 14 de novembro de 1935 fixou a linha de classificação. 3 avós judeus faziam um judeu completo. 2 faziam um Mischling de primeiro grau. 1 fazia um Mischling de segundo grau. Os números eram aritméticos. Os homens que faziam a aritmética tinham nomes. Bernhard Lösener, o especialista racial do Ministério do Interior, redigiu os limiares técnicos. Hans Globke, um jurista ministerial sênior, escreveu o comentário jurídico oficial sobre as leis de Nuremberg, Kommentar zur deutschen Rassengesetzgebung, publicado em 1936, que se tornou a explicação autorizada distribuída a todos os tribunais e cartórios alemães. Globke sobreviveria à guerra, tornar-se-ia chefe de gabinete do chanceler Konrad Adenauer de 1953 a 1963. O comentário permaneceu na prateleira. Dentro do regime, o trabalho de classificação era tratado como uma disciplina profissional séria. Juristas juniores no Ministério do Interior eram promovidos com base na força de seus arquivos de rastreamento de avós. O Escritório Central de Raça e Colonização emitia certificados com selos em relevo. A evidência genealógica era arquivada em catálogos de cartões. Cada cartão trazia um nome, uma data de nascimento e uma designação confessional. Os cartões sobreviveram à guerra em números significativos e estão hoje mantidos em várias filiais do Bundesarchiv em Berlim, Lichterfeld, Koblenz e Freiburg. A imprensa estrangeira não estava adormecida. Time, o New York Times, o Manchester Guardian, Le Temps, o Naspieglund de Varsóvia, todos publicaram coberturas sobre as leis de Nuremberg no outono de 1935. A arquitetura era aberta, estatutária, publicada, disponível em qualquer redação em 3 continentes. Aqui está a parte que a memória popular comprimiu. A matança que a imaginação moderna associa a um único nome de lugar, Auschwitz, começou na máquina de escrever do Ministério do Interior 12 anos antes. A consolidação da memória no pós-guerra colapsou esses 12 anos de maquinaria incremental, codificada e ministerial em uma única imagem de choque no fim da linha. A imagem de choque é verdadeira. É também o último quadro de um filme muito mais longo. Na primavera de 1938, cidadãos judeus alemães haviam sido removidos do serviço público, da profissão jurídica, da medicina, do jornalismo, da educação e do corpo de oficiais. Seus passaportes haviam sido carimbados com uma letra J vermelha em 5 de outubro de 1938, por ordem do Reichsminister do Interior. Sua propriedade havia começado a ser inventariada para a arianização. Entre 1933 e 1938, aproximadamente 150 mil dos cerca de 525 mil judeus da Alemanha emigraram, deixando para trás propriedades, negócios, profissões e cidadania. Os 375 mil restantes estavam dentro de uma caixa que se fechava. O que havia sido uma questão de parágrafos e decretos ministeriais, dentro de 48 horas de um assassinato em Paris, tornar-se-ia uma questão de vidro quebrado. Kristallnacht, Madagascar e o momento em que a política se tornou operacional. No outono de 1939, na cidade polonesa ocupada de Piotrków Trybunalski, a administração militar alemã emitiu a primeira ordem de gueto selado na Europa, e em 9 meses o modelo havia sido replicado em 23 cidades. O intervalo entre Kristallnacht e essa ordem havia sido de 10 meses e 3 semanas. Dentro desse intervalo, a perseguição do regime à população judaica havia cruzado uma linha que as leis raciais de 1935 não haviam cruzado. A própria Kristallnacht, a noite de 9 para 10 de novembro de 1938, foi coreografada a partir do Ministério da Propaganda do Reich. 267 sinagogas foram atacadas. Aproximadamente 7.500 negócios judaicos tiveram suas vitrines quebradas.
Cerca de 30.000 homens judeus foram presos nas 72 horas seguintes e enviados para Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen, onde os libertados receberam a ordem de emigrar dentro de semanas. Em 12 de novembro de 1938, em uma reunião no Ministério da Aviação do Reich, presidida por Hermann Göring e registrada em uma transcrição estenográfica posteriormente apresentada em Nuremberg como documento PS 1816, o regime impôs uma multa coletiva de 1 bilhão de Reichsmarks à comunidade judaica alemã pelos danos aos seus próprios edifícios. A mesma reunião acelerou a apreensão de empresas de propriedade judaica. A transcrição tem mais de 100 páginas. A frase registrada de Göring de que a questão devia ser coordenada centralmente de uma forma ou de outra tornou-se o modelo procedimental para tudo o que se seguiu. Então veio a guerra. A Wehrmacht cruzou a fronteira polonesa em 1º de setembro de 1939. Atrás do exército moviam-se 5 Einsatzgruppen da Polícia de Segurança e do SD. 3 semanas depois, em 21 de setembro de 1939, Heydrich emitiu o Schnellbrief aos comandantes dos Einsatzgruppen. O texto está preservado como documento PS 3363 na série de Nuremberg. Ele distinguia entre um objetivo final, a ser mantido estritamente secreto, e etapas no caminho, que podiam ser comunicadas. A primeira etapa era a concentração. A ordem especificava que as populações judaicas na Polônia ocupada fossem movidas para os centros urbanos, que os centros urbanos fossem selecionados por suas conexões ferroviárias existentes e que conselhos judaicos fossem estabelecidos para administrar a concentração. Piotrków Tribunalski foi selado em outubro de 1939. Rod seguiu, selado em 30 de abril de 1940, com aproximadamente 160.000 judeus confinados dentro dele. Varsóvia foi selada em 16 de novembro de 1940, com cerca de 400.000 judeus confinados dentro de 3,4 quilômetros quadrados, atrás de um muro de tijolos de 3 metros construído por trabalho forçado judaico, às custas financiadas pelos judeus. O Ministério das Relações Exteriores, enquanto isso, estava elaborando um plano separado. Em 3 de julho de 1940, Franz Rademacher, chefe da seção de assuntos judaicos no Auswärtiges Amt, produziu um memorando propondo a deportação de 4 milhões de judeus europeus para a colônia francesa de Madagascar após a derrota da Grã-Bretanha. O memorando foi discutido no nível dos secretários de Estado. Ele pressupunha o domínio naval do Atlântico. No final do outono de 1940, com a Batalha da Grã-Bretanha perdida e a Marinha Real intacta, o Plano Madagascar deixou de ser operacionalmente sério. Permaneceu, no entanto, um marcador documental. Mesmo no verão de 1940, a suposição de trabalho dentro do regime era a deportação em escala continental. O que mudou a escala foi a invasão da União Soviética em 22 de junho de 1941. Atrás dos 3 grupos de exércitos da Wehrmacht moviam-se 4 Einsatzgruppen reorganizados, designados A, B, C e D, totalizando cerca de 3.000 homens sob Otto Ohlendorf, Arthur Nebe, Otto Rasch e Walter Stahlecker. Eles receberam ordem de matar comissários políticos soviéticos e homens judeus em idade militar. Em poucas semanas, os relatórios de situação operacional enviados por rádio de volta ao Escritório Central de Segurança do Reich em Berlim começaram a descrever a inclusão de mulheres e crianças. A mudança pode ser datada. Relatório de situação operacional número 32, 14 de agosto de 1941. Relatório de situação operacional número 47, 30 de agosto de 1941. Pelo relatório de situação operacional número 101, datado de 2 de outubro de 1941, os assassinatos em Babi Yar, na Ravina fora de Kiev, em 29 e 30 de setembro, foram contabilizados em 33.771. O relatório era um boletim diário datilografado produzido no edifício na Prinz-Albrecht-Straße, em Berlim. A série completa de 195 Ereignismeldungen UdSSR encontra-se no Bundesarchiv Berlim sob R58.
Os boletins eram distribuídos em cópias carbono numeradas a aproximadamente 70 destinatários entre os ministérios, o alto comando da Wehrmacht e a chancelaria do partido. A lista de distribuição sobrevive. Os destinatários liam o que estava sendo feito. Então veio a carta de autorização. Em 31 de julho de 1941, Göring assinou um documento de uma página instruindo Heydrich a preparar um plano geral para a Gesamtlösung da questão judaica na Europa. A frase foi traduzida na forma datilografada que Eichmann usaria 6 meses depois como solução final. A assinatura era real, o papel era real. No final de 1941, os Einsatzgruppen haviam matado entre 500.000 e 800.000 judeus estimados nos territórios soviéticos ocupados. As mortes eram documentadas diariamente, por distrito, por oficial nomeado, por número contabilizado. Elas também eram operacionalmente insustentáveis. Comandantes relatavam colapsos psicológicos entre os esquadrões de fuzilamento. Himmler, que assistiu a uma operação de fuzilamento fora de Minsk em 15 de agosto de 1941, ordenou a seus subordinados que encontrassem um método diferente. Esse fracasso logístico e psicológico, como os homens no topo já estariam escrevendo no final do verão de 1941, era o problema que a reunião em Wannsee foi convocada para resolver. Wannsee, os 90 minutos que organizaram um continente. Em 20 de janeiro de 1942, ao meio-dia, em uma vila requisitada no Wannsee, Reinhard Heydrich abriu uma reunião de 90 minutos, cujo protocolo datilografado seria catalogado 48 anos depois como documento Inland 2G 177. A vila havia sido confiscada de um industrial judeu chamado Friedrich Minu, então na prisão por acusações de fraude não relacionadas. Tinha um jardim de inverno, uma sala de música e uma sala de jantar que a esse converteu em espaço de conferência. Os 15 homens ao redor da mesa não estavam improvisando. Heydrich os havia convocado, sob a autoridade de Göring, para coordenar ministérios que já estavam se sobrepondo. O Escritório Central de Segurança do Reich, o Ministério das Relações Exteriores, o Governo Geral, o Ministério do Interior do Reich, o Ministério da Justiça do Reich, o Escritório Central de Raça e Colonização, a Chancelaria do Partido, a Chancelaria do Reich, o Ministério do Leste. A disposição dos assentos era hierárquica. A transcrição foi datilografada pelo escritório de Adolf Eichmann no Escritório Central de Segurança do Reich, na Kurfürstenstrasse. Eichmann testemunharia em Jerusalém em 1961 que Heydrich ficou satisfeito com o resultado da reunião e que o conhaque saiu depois. Os nomes ao redor da mesa formam um diretório do Estado Ministerial alemão em sua forma operacional. Wilhelm Stuckart, secretário de Estado no Ministério do Interior, presente para defender os limiares de classificação racial que havia redigido. Roland Freisler, secretário de Estado no Ministério da Justiça, o futuro presidente do Tribunal do Povo. Otto Hoffmann, chefe do Escritório Central de Raça e Colonização. Joseph Bühler, secretário de Estado do Governo Geral, que pressionou Heydrich a iniciar a operação na Polônia ocupada porque a infraestrutura já estava em funcionamento. Martin Luther, subsecretário no Ministério das Relações Exteriores. Erich Neumann, do Plano de 4 anos. Friedrich Wilhelm Kritzinger, da Chancelaria do Reich. Heinrich Müller, chefe da Gestapo. Nenhum deles objetou. O próprio protocolo tem 15 páginas. A tabela na página 6 lista 11 milhões de judeus por país. Alemanha, 131.800. França na zona ocupada, 165 mil. França na zona não ocupada, 700 mil. Inglaterra, 330 mil. Irlanda, 4 mil. Suíça, 18 mil. Suécia, 8 mil. Espanha, 6 mil. Portugal, 3 mil. Turquia na Europa, 55.500. Hungria, 742.800. A tabela alcançava países que o Reich ainda não controlava e nunca controlaria. A intenção era continental. A frase de cobertura era evacuação para o leste, um eufemismo que os participantes usavam porque os centros de extermínio já estavam em construção e os homens na sala sabiam disso. Chelmno estava operacional desde 8 de dezembro de 1941, usando caminhões Saurer e Magirus Deutz convertidos.
Os caminhões tinham 4,5 por 2 metros por dentro. Eram vedados, com o escapamento do motor canalizado para o compartimento de carga. Podiam processar até 100 pessoas por ciclo. O sistema era ineficiente e estressante para os operadores, a mesma reclamação que havia encerrado o modelo de fuzilamento. A solução de instalação fixa já estava sendo projetada. Belgec abriu em março de 1942. Sobibor abriu em maio de 1942. Treblinka abriu em julho de 1942. Os 3 locais da Operação Reinhard foram colocados no eixo ferroviário Lublin-Lwów, cada um com uma única linha curta de desvio saindo de uma via principal, cada um disfarçado atrás de sinalização falsa de estação. A própria Operação Reinhard seria nomeada retroativamente em homenagem a Heydrich, morto por paraquedistas tchecos e eslovacos em Praga em 4 de junho de 1942. O homem que organizou a operação no terreno foi Odilo Globoknik, o líder da SS e da polícia em Lublin. O homem que projetou o sistema dos centros de extermínio foi Christian Wirth, transferido para a equipe de Globoknik a partir do programa T4, a campanha anterior do regime contra os deficientes, onde o método de monóxido de carbono havia sido inicialmente projetado. A continuidade era pessoal. Os mesmos engenheiros, os mesmos químicos, os mesmos caminhões. Agora aqui está a parte que a memória do pós-guerra arquivou erroneamente. O protocolo de Wannsee não contém a palavra assassinato, contém a palavra evacuação. Os homens na sala entendiam evacuação como um termo de cobertura. Eles não estavam decidindo, estavam coordenando. A decisão havia sido tomada antes, na cadeia cumulativa de ordens do verão e do outono de 1941, nas conversas de mesa registradas de Hitler, nos relatórios operacionais que fluíam diariamente para Berlim. Wannsee transformou um processo multiagências em uma única cadeia de comando sob o Escritório Central de Segurança do Reich. As atas foram datilografadas em 30 cópias, 29 foram destruídas ou nunca recuperadas. A cópia número 16 foi a que Robert Kempner retirou dos arquivos capturados do Ministério das Relações Exteriores em março de 1947. Foi a pedra de roseta da acusação do pós-guerra. Sem ela, a arquitetura burocrática do sistema de extermínio teria tido de ser reconstruída a partir de 1000 documentos separados. Com ela, a arquitetura estava em um único maço datilografado. O próprio Kempner era um jurista judeu nascido em Freiburg em 1899, demitido do Ministério do Interior prussiano sob a Lei de 7 de abril de 1933, exilado nos Estados Unidos, e retornou em 1945 como procurador-chefe adjunto americano em Nuremberg. Ele reconheceu o protocolo à primeira vista porque havia trabalhado ao lado de homens cujos nomes apareciam em sua lista de distribuição. A contagem de vítimas veio de um documento separado, em uma língua separada, em um continente diferente. Em 11 de janeiro de 1943, a Estação Britânica de Inteligência de Sinais em Bletchley Park interceptou uma transmissão de rádio alemã codificada de Lublin para Krakow. Era o telegrama Höfle, enviado por Hermann Höfle, chefe de gabinete de Globoknik. Listava os totais cumulativos de deportados no fim do ano de 1942 para os 4 locais da Operação Reinhard: 1.274.166. A interceptação foi descriptografada, arquivada, classificada e não foi lida em contexto por 57 anos. Em 2000, os historiadores Peter Witte e Stephen Thias a localizaram nos arquivos desclassificados de Bletchley nos arquivos nacionais em Kew, na série HW16/23, e reconheceram o que o número era. Até o fim de 1942, 11 meses depois da reunião em Wannsee, 1,27 milhão de judeus haviam sido mortos apenas nos campos da Operação Reinhard, e a própria contagem estava em uma folha de interceptação de sinais britânica em uma prateleira no sudoeste de Londres. O que foi enquadrado na prosa burocrática do protocolo como evacuação para o leste já havia, no momento em que a conferência terminou à 1h30, se tornado um sistema de locais fixos, trens programados e ordens permanentes que nenhum participante daquele almoço precisava administrar pessoalmente. O Reichsbahn, Drancy e como os trilhos carregaram o continente.
Em 27 de março de 1942, o comboio número 1 deixou a estação Le Bourget-Drancy rumo a Auschwitz com 1.112 homens a bordo. E a fatura daquele trem, marcada a 4 Reichspfennig por quilômetro por cabeça, foi paga pelo Sicherheitsdienst 3 semanas depois. Este é o fato documental que a imaginação popular tem mais dificuldade em absorver. Os trens tinham uma tarifa. A tarifa era definida pelo Reichsbahn, a ferrovia estatal alemã, como uma transação comercial rotineira. A taxa era de 4 Reichspfennig por quilômetro por deportado em vagões de terceira classe. Crianças menores de 10 anos pagavam meia tarifa. Crianças menores de 4 anos viajavam de graça. Reservas de grupo de 400 ou mais recebiam o desconto de grupo que qualquer excursão escolar teria recebido. As faturas eram datilografadas, assinadas, carimbadas e pagas em contas do Reichsbahn. Muitas delas sobrevivem no Bundesarchiv Berlin e foram reproduzidas na pesquisa de Raoul Hilberg, publicada pela primeira vez em 1961 como The Destruction of the European Jews, revisada em 2003. O Reichsbahn era uma empresa estatal de aproximadamente 1,4 milhão de empregados em 1942. Era o maior empregador individual da Europa ocupada. Ganhava seu dinheiro. O coordenador dos transportes era Adolf Eichmann, na seção 4B4 do RSHA. Seu representante na França era Theodor Dannecker, esse Hauptsturmführer, que mais tarde serviria na Bulgária e na Itália. Em cada país ocupado, o aparato administrativo local era incorporado ao sistema. O caso francês é o mais bem documentado. Em 16 e 17 de julho de 1942, a polícia francesa, sob o comando de René Busquet, secretário-geral da Polícia Nacional Francesa sob o regime de Vichy, realizou a batida do Vel d'Hiv em Paris. Ao longo de 36 horas, prenderam 13.152 judeus, incluindo mais de 4.000 crianças, e os concentraram no Vélodrome de Hiver, um estádio coberto de ciclismo. Os transportes partiram para Drancy e depois para Auschwitz. Das crianças, quase nenhuma retornou. O historiador Serge Klarsfeld passaria 40 anos reconstruindo as deportações francesas, nome por nome, comboio por comboio. Le Mémorial de la Déportation des Juifs de France, publicado em 1978 e revisado por meio de edições subsequentes, estabeleceu o total em 75.721 judeus deportados da França entre março de 1942 e agosto de 1944. Desses, 2.566 retornaram vivos. O número de Klarsfeld é nome por nome, não estimado, não modelado. Reconstruído a partir das listas de comboios mantidas no Centre de Documentation Juive Contemporaine em Paris e dos registros do escritório do Sicherheitsdienst alemão na Avenue Foch. Cada nome carrega uma data de nascimento, um último endereço conhecido, um número de comboio e uma data de chegada a Auschwitz quando documentada. A escala era continental. Países Baixos, aproximadamente 102 mil judeus deportados de uma população pré-guerra de 140 mil. Bélgica, aproximadamente 25 mil deportados. Grécia, de Salônica, onde a comunidade judaica havia sido estabelecida por 5 séculos desde a expulsão da Ibéria. Em 1492, as autoridades alemãs deportaram aproximadamente 48 mil judeus entre março e agosto de 1943, quase a totalidade da comunidade. Os transportes de Salônica levaram 8 dias sobre os trilhos. Noruega, 772 deportados. Itália, após a ocupação alemã do norte em setembro de 1943, aproximadamente 7.500 deportados. Iugoslávia, por meio dos estados fantoches da Croácia e da administração militar alemã na Sérvia. Números na casa das dezenas de milhares. Hungria, a mais tardia e a mais concentrada das operações. Aproximadamente 437 mil judeus deportados entre 15 de maio e 9 de julho de 1944. As administrações locais forneciam as listas. Nos Países Baixos, o Joodse-Raad, o Conselho Judaico estabelecido por ordem alemã, compilava listas de deportação a pedido alemão. Na França, a UGIF, a Union Générale des Israélites de France, desempenhou um papel semelhante sob coerção.
A colaboração era administrativa. A historiografia dessa colaboração, aberta sistematicamente apenas após a morte da geração da guerra e após a desclassificação dos arquivos da Polícia Nacional na França nos anos 1990, é agora exaustiva. Os próprios trens eram vagões de carga selados. A rota de Drancy a Auschwitz era de 1.250 quilômetros e levava 3 dias. Não havia água a bordo. Não havia comida. Não havia instalações sanitárias. As mortes em trânsito eram contabilizadas na chegada por pessoal da SS e registradas no registro do campo. Treblinka recebeu aproximadamente 60 transportes entre julho e setembro de 1942. Carga média entre 5.000 e 7.000 deportados por trem, predominantemente do gueto de Varsóvia. As deportações de Varsóvia sozinhas, entre 22 de julho e 12 de setembro de 1942, moveram aproximadamente 265.000 pessoas do gueto para Treblinka em 53 dias. A operação era administrada a partir do Umschlagplatz, a praça de carregamento ferroviário na borda norte do muro do gueto. O Reichsbahn faturava a SS. A SS pagava com ativos judaicos expropriados. O Reichsbahn emitia recibos. Os recibos estão no Bundesarchiv Berlim. A partir desse lançamento contábil em diante, a questão para os planejadores no RSH já não era se os trilhos poderiam carregar a carga. Era se as instalações receptoras poderiam processar o que os trilhos estavam entregando. Auschwitz-Birkenau e a engenharia das instalações de extermínio. Rudolf Höss tinha 41 anos. Era um burocrata metódico, um antigo combatente dos Freikorps e pai de 5 filhos que vivia com sua família em uma vila de 2 andares a 30 metros do muro do campo de Auschwitz. Sua esposa Hedwig descreveu os anos ali, décadas depois, como os mais felizes de sua vida. O jardim tinha rosas. As crianças brincavam em um balanço. A vila ficava à vista da chaminé. Höss comandou o Campo de Maio de 1940 até novembro de 1943 e depois, novamente, brevemente, em meados de 1944 para a Operação Húngara. Ele assumiu a construção de Birkenau, o campo satélite 3 quilômetros a oeste, no fim de 1941. Os registros do escritório de construção sobrevivem quase completamente. Estão guardados no Państwowe Museum Auschwitz-Birkenau em Oświęcim, na série de arquivos da Zentralbauleitung. Os desenhos de construção do Crematório 2 foram assinados em janeiro de 1942 por 2 arquitetos da SS, Walter de Jaco e Fritz Ertl. Os desenhos mostram um edifício semi-enterrado de 67,6 metros de comprimento, com uma câmara subterrânea rotulada Leichenkeller 1, dutos de ventilação, um elevador elétrico para a sala de cremação acima e 5 fornos de cremação de 3 muflas. Os desenhos são documentos explícitos de engenharia. Não foram destruídos. O Exército Vermelho os recuperou em janeiro de 1945 e os manteve em arquivos soviéticos até os anos 1990. Estão hoje sob a marca de arquivo BW 30/25 no museu. Os fornos foram fabricados pela Topf und Söhn, uma firma de engenharia fundada em 1878 em Erfurt, que construía caldeiras de cervejaria e fornos crematórios para autoridades municipais alemãs. A partir de 1939, a firma aceitou contratos da SS. O engenheiro principal era Kurt Prüfer. A correspondência da firma com o escritório central de construção da SS em Auschwitz sobrevive em aproximadamente 400 arquivos no antigo arquivo da empresa em Erfurt. As faturas especificam a capacidade. Ao longo dos 4 crematórios de Birkenau, em operação na primavera e no verão de 1943, a capacidade de processamento declarada era de 1.440 cremações por 24 horas. O número era uma especificação de engenharia em uma página datilografada assinada por pessoal da empresa. Não há necessidade de imaginar a cifra. A cifra foi vendida. A informação não estava ausente. Esta é a parte que o acordo político do pós-guerra teve mais dificuldade em integrar. Em 7 de abril de 1944, 2 prisioneiros escaparam de Auschwitz-Birkenau. Rudolf Vrba, nascido Walter Rosenberg, 19 anos, um judeu eslovaco. Alfred Wetzler, 25 anos.
Eles se esconderam por 3 dias sob uma pilha de madeira preparada por outros prisioneiros. Depois caminharam para o sul até a Eslováquia. Em 25 de abril, haviam ditado um relatório de 33 páginas ao Conselho Judaico Eslovaco em Žilina. O relatório descrevia a disposição do campo, o ramal ferroviário, o processo de seleção na rampa, as instalações de extermínio e o ritmo operacional. Incluía plantas baixas desenhadas de memória. O relatório Verba Wetzler chegou a Bratislava, depois à Suíça em maio de 1944, depois a Londres, depois a Washington, depois ao Vaticano em meados de junho. As deportações húngaras haviam começado em 15 de maio de 1944. Até o fim de junho, quando o conteúdo do relatório estava sendo resumido em transmissões da BBC e no New York Times, aproximadamente 380 mil judeus húngaros já haviam sido transportados para Auschwitz em 147 transportes. Seguiu-se um debate dentro do War Refugee Board dos Estados Unidos e do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, registrado nos arquivos nacionais em College Park, nos papéis de John Pelle e nos arquivos do secretário assistente de guerra. A questão era se as linhas ferroviárias da Hungria para Auschwitz deveriam ser bombardeadas. A questão técnica foi respondida. Bombardeiros B-24 Liberator da 15ª Força Aérea Americana dos aeródromos em Foggia, no sul da Itália, já estavam atacando as fábricas de óleo sintético da IG Farben em Monowitz, a 5 milhas de Birkenau, em 20 de agosto e 13 de setembro de 1944. As bombas caíram dentro do alcance visível do campo. A decisão de não desviar nenhuma surtida para os acessos ferroviários ou para os próprios crematórios foi uma decisão de política tomada no nível do Departamento de Guerra e nunca revogada. O historiador David Wyman documentou o debate em The Abandonment of the Jews, publicado em 1984, com base em arquivos desclassificados. A informação não estava ausente. Foi recebida, arquivada, debatida e não posta em prática nessa escala. Isto é o que a supressão parece no registro documental, não destruição, não censura, um resultado estrutural de como as instituições do pós-guerra selecionaram o que recordar. A acusação aliada em Nuremberg, aberta em 20 de novembro de 1945, estruturou sua denúncia em torno de 4 acusações: conspiração, crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A perseguição da população judaica caiu principalmente sob a 4ª acusação. A 4ª acusação era a mais nova, a menos desenvolvida no direito internacional, e a acusação a qual foi dado menos tempo de tribunal. O primeiro grande julgamento sucessor dedicado especificamente ao sistema de extermínio, o caso Einsatzgruppen perante o Tribunal Militar dos Estados Unidos em Nuremberg, abriu apenas em setembro de 1947 e concluiu em abril de 1948, com 24 comandantes da SS indiciados, 14 sentenciados à morte e 4 eventualmente executados pelo tribunal. O primeiro escritório federal de acusação da Alemanha Ocidental dedicado a investigar os crimes do regime, a Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen em Ludwigsburg, só foi estabelecido em 1º de dezembro de 1958. Seu diretor fundador foi o promotor Erwin Schüle. O intervalo entre o fim da guerra e essa fundação foi de 13 anos e meio. O registro existia. Os arquivos de Nuremberg ficaram fechados por uma geração. Os documentos da Operação Reinhard estavam parcialmente em mãos polonesas e, em grande parte, não circulavam fora da Polônia. O protocolo de Wannsee foi descoberto em 1947 e publicado em revistas jurídicas alemãs, mas a primeira história em língua inglesa do sistema de extermínio que integrou o arquivo em plena profundidade operacional, o volume de Hilberg, de 1961, foi rejeitada por grandes editoras universitárias americanas antes de encontrar uma pequena editora de Chicago. A entrega política e historiográfica do registro documental atrasou-se em relação ao próprio registro documental em aproximadamente 15 anos no extremo inicial e em 57 anos para arquivos como o telegrama Höfle. O álbum de Auschwitz contaria a história em outro meio.
Em maio ou junho de 1944, 2 homens da SS, identificados por análise fotoforense como Bernhard Walter e Ernst Hoffmann, fotografaram a chegada, seleção e processamento de transportes húngaros na rampa de Birkenau. Tiraram 193 fotografias. O álbum foi montado e dado como lembrança a um oficial da SS. Uma sobrevivente judia húngara chamada Lili Jacobi encontrou o álbum em 1945 em um barracão no campo de Dora Mittelbau, onde se recuperava após a libertação. Reconheceu sua própria família em uma das fotografias. Guardou o álbum por 35 anos e o doou ao Yad Vashem em 1980. É agora o registro fotográfico central de uma sequência de chegada ao campo. Não há conjunto equivalente de nenhum outro dia. Entre 15 de maio e 9 de julho de 1944, a Operação Húngara transportou aproximadamente 437 mil judeus em 147 transportes. Desses, aproximadamente 320 mil não sobreviveram à seleção na rampa. O pico operacional de todo o sistema foi de 8 semanas. Só quando o 60º Exército Soviético chegou aos portões do campo na tarde de 27 de janeiro de 1945, os 7 mil prisioneiros sobreviventes, de uma população registrada que uma vez havia excedido 130 mil, foram finalmente contados por pessoas que não eram seus captores. Sonderaktion 1005, as marchas da morte e a tentativa do regime de apagar as evidências. Em 25 de novembro de 1944, o Escritório Central de Construção da SS em Auschwitz emitiu uma ordem de demolição para o crematório 2, e o desmantelamento começou na manhã seguinte sob a supervisão da mesma equipe de engenharia que o havia construído 33 meses antes. A ordem era uma única página datilografada. Ela sobrevive no arquivo da Zentralbauleitung, no museu. O desmantelamento foi sistemático. As portas de ferro fundido dos fornos foram desparafusadas. As vigas do telhado foram baixadas. O elevador elétrico foi retirado. A câmara subterrânea, Leichenkeller 1, foi preparada para a detonação. As paredes foram minadas com explosivos. Em 20 de janeiro de 1945, o edifício foi demolido até a fundação. O crematório 3 foi demolido na mesma semana. Os crematórios 4 e 5 haviam sido danificados em uma revolta de prisioneiros no outubro anterior e foram parcialmente desmantelados em novembro. A própria revolta de outubro foi liderada por membros do Sonderkommando, as unidades de trabalho de prisioneiros judeus forçadas a operar as instalações de extermínio, que haviam contrabandeado pólvora para fora da fábrica de munições IG Farben Union Werk, em punhados escondidos em retalhos de tecido do tamanho de caixas de fósforos. 4 jovens mulheres envolvidas no contrabando, Ella Gertner, Regina Saphirstein, Esther Weichblum e Rosa Robota, foram julgadas pelas autoridades do campo e executadas por enforcamento em 6 de janeiro de 1945, 3 semanas antes da chegada soviética. Seus nomes entraram no registro do pós-guerra por meio do testemunho de outros prisioneiros que sobreviveram. O regime estava apagando um edifício, não estava apagando o arquivo. O arquivo estava no mesmo escritório. A ordem de demolição foi arquivada ordenadamente ao lado da ordem de construção. Quando o Exército Vermelho chegou, ambas estavam esperando. A tentativa de apagamento havia começado 2 anos e meio antes, no leste. Em junho de 1942, um oficial de Estado-Maior da SS chamado Paul Blobel, um ex-arquiteto da Renânia e ex-comandante do Sonderkommando 4 adentro do Einsatzgruppe C, recebeu uma nova e específica missão. A missão foi designada Sonderaktion 1005. Seu propósito era revisitar os locais de valas comuns dos fuzilamentos de 1941 e 1942 no leste e remover as evidências. O método era forense. Unidades de trabalho de prisioneiros, supervisionadas por pessoal da SS, foram forçadas a exumar as sepulturas em Babi Yar, onde os 33.771 assassinatos de 29 e 30 de setembro de 1941, registrados na Ereignismeldung 101, jaziam em uma única ravina, e em Ponary, fora de Vilna, em Bronagora, na Bielorrússia, em Janowska, fora de Lwów, e nos locais desativados de Treblinka, Belzec e Sobibor,
depois que essas instalações cessaram as operações. Os restos exumados eram cremados em piras industriais feitas de dormentes ferroviários e grelhas de aço. As cinzas eram moídas em moinhos mecânicos e espalhadas. As unidades de trabalho de prisioneiros, tendo visto a operação, eram geralmente mortas ao seu término. Um pequeno número escapou. Um deles, um sobrevivente de Vilna chamado Motke Zaidel, deu testemunho detalhado no pós-guerra a investigadores soviéticos em 1944 e novamente a historiadores israelenses nos anos 1960, descrevendo as correntes nos tornozelos, as piras de madeira e o pessoal da SS supervisionando a operação em Ponari. Seu testemunho entrou no arquivo oral do Yad Vashem, em Jerusalém. A operação continuou esporadicamente até 1944. Ela está documentada no testemunho de julgamento do pós-guerra do adjunto de Blobel e no registro do julgamento de Nuremberg. O próprio Blobel foi julgado no caso Einsatzgruppen e condenado à morte. Os restos, no vocabulário cuidadoso do regime, eram as evidências. O vocabulário da operação era em si um eufemismo. A designação de cobertura 1005 estava ligada à ordem permanente e não ao seu conteúdo. A ordem sobrevive. A intenção sobrevive. As estruturas que a operação tentou apagar haviam sido documentadas nas Ereignismeldungen diárias antes do início da operação. A tentativa de apagamento já era, no sentido documental, tarde demais. À medida que a frente colapsava, o regime evacuava os campos para o oeste. Em 17 de janeiro de 1945, com os blindados soviéticos se aproximando do Alto Vístula, a administração do campo em Auschwitz emitiu uma ordem de evacuação. Aproximadamente 56 mil prisioneiros foram marchados para fora a pé, em temperaturas de -15 a -20 Celsius, em uniformes listrados e tamancos de madeira. As colunas moveram-se para oeste e sudoeste ao longo do corredor ferroviário em direção a Gleiwitz e Loslau. Aqueles que caíam eram acabados onde caíam. Aproximadamente 9 mil a 15 mil dos evacuados de Auschwitz não sobreviveram à primeira semana. Evacuações semelhantes de Stutthof, Gross-Rosen, Sachsenhausen, Auschwitz-Birkenau e a engenharia das instalações de extermínio. Rudolf Höss tinha 41 anos. Era um burocrata metódico, um antigo combatente dos Freikorps e pai de 5 filhos que vivia com sua família em uma vila de 2 andares a 30 metros do muro do campo de Auschwitz. Sua esposa Hedwig descreveu os anos ali, décadas depois, como os mais felizes de sua vida. O jardim tinha rosas, as crianças brincavam em um balanço. A vila ficava à vista da chaminé. Höss comandou o Campo de Maio de 1940 até novembro de 1943 e depois, novamente, brevemente, em meados de 1944 para a Operação Húngara. Ele assumiu a construção de Birkenau, o campo satélite 3 quilômetros a oeste, no fim de 1941. Os registros do escritório de construção sobrevivem quase completamente. Estão guardados no Państwowe Museum Auschwitz-Birkenau em Oświęcim, na série de arquivos da Zentralbauleitung. Os desenhos de construção do Crematório 2 foram assinados em janeiro de 1942 por 2 arquitetos da SS, Walter de Jaco e Fritz Ertl. Os desenhos mostram um edifício semi-enterrado de 67,6 metros de comprimento, com uma câmara subterrânea rotulada Leichenkeller 1, dutos de ventilação, um elevador elétrico para a sala de cremação acima e 5 fornos de cremação de 3 muflas. Os desenhos são documentos explícitos de engenharia. Não foram destruídos. O Exército Vermelho os recuperou em janeiro de 1945 e os manteve em arquivos soviéticos até os anos 1990. Estão hoje sob a marca de arquivo BW 30/25 no museu. Os fornos foram fabricados pela Topf und Söhn, uma firma de engenharia fundada em 1878 em Erfurt, que construía caldeiras de cervejaria e fornos crematórios para autoridades municipais alemãs. A partir de 1939, a firma aceitou contratos da SS. O engenheiro principal era Kurt Prüfer. A correspondência da firma com o escritório central de construção da SS em Auschwitz sobrevive em aproximadamente 400 arquivos no antigo arquivo da empresa em Erfurt.
As faturas especificam a capacidade. Ao longo dos 4 crematórios de Birkenau em operação na primavera e no verão de 1943, a capacidade de processamento declarada era de 1.440 cremações por 24 horas. O número era uma especificação de engenharia em uma página datilografada assinada por pessoal da empresa. Não há necessidade de imaginar a cifra. A cifra foi vendida. A informação não estava ausente. Esta é a parte que o acordo político do pós-guerra teve mais dificuldade em integrar. Em 7 de abril de 1944, 2 prisioneiros escaparam de Auschwitz-Birkenau. Rudolf Vrba, nascido Walter Rosenberg, 19 anos, um judeu eslovaco. Alfred Wetzler, 25 anos. Eles se esconderam por 3 dias sob uma pilha de madeira preparada por outros prisioneiros. Depois caminharam para o sul até a Eslováquia. Em 25 de abril, haviam ditado um relatório de 33 páginas ao Conselho Judaico Eslovaco em Žilina. O relatório descrevia a disposição do campo, o ramal ferroviário, o processo de seleção na rampa, as instalações de extermínio e o ritmo operacional. Incluía plantas baixas desenhadas de memória. O relatório Vrba Wetzler chegou a Bratislava, depois à Suíça em maio de 1944, depois a Londres, depois a Washington, depois ao Vaticano em meados de junho. As deportações húngaras haviam começado em 15 de maio de 1944. Até o fim de junho, quando o conteúdo do relatório estava sendo resumido em transmissões da BBC e no New York Times, aproximadamente 380 mil judeus húngaros já haviam sido transportados para Auschwitz em 147 transportes. Seguiu-se um debate dentro do War Refugee Board dos Estados Unidos e do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, registrado nos arquivos nacionais em College Park, nos papéis de John Pelle e nos arquivos do secretário assistente de guerra. A questão era se as linhas ferroviárias da Hungria para Auschwitz deveriam ser bombardeadas. A questão técnica foi respondida. Bombardeiros B-24 Liberator da 15ª Força Aérea Americana dos Aeródromos em Foggia, no sul da Itália, já estavam atacando as fábricas de óleo sintético da IG Farben em Monowitz, a 5 milhas de Birkenau, em 20 de agosto e 13 de setembro de 1944. As bombas caíram dentro do alcance visível do campo. A decisão de não desviar nenhuma surtida para os acessos ferroviários ou para os próprios crematórios foi uma decisão de política tomada no nível do Departamento de Guerra e nunca revogada. O historiador David Wyman documentou o debate em The Abandonment of the Jews, publicado em 1984, com base em arquivos desclassificados. A informação não estava ausente. Foi recebida, arquivada, debatida e não posta em prática nessa escala. Isto é o que a supressão parece no registro documental, não destruição, não censura, um resultado estrutural de como as instituições do pós-guerra selecionaram o que recordar. A acusação aliada em Nuremberg, aberta em 20 de novembro de 1945, estruturou sua denúncia em torno de 4 acusações: Nuremberg, Ludwigsburg e o longo arco de um registro que não desapareceu. Em 20 de novembro de 1945, na sala de audiências 600 do Palácio da Justiça em Nuremberg, a acusação apresentou como prova os documentos alemães capturados que, ao fim dos 8 meses do julgamento, preencheriam 42 volumes publicados. O Tribunal Militar Internacional, reunido sob 4 bandeiras, indiciou 24 altos funcionários do regime. 12 foram sentenciados à morte pelo tribunal, dos quais 10 foram executados pelo tribunal em 16 de outubro de 1946, no ginásio da prisão de Nuremberg. O registro publicado do julgamento, conhecido como Blue Series, compreende 42 volumes. O registro suplementar dos 12 julgamentos sucessores conduzidos pelo Tribunal Militar dos Estados Unidos entre 1946 e 1949, a Green Series, compreende mais 15 volumes. Entre os 12 julgamentos sucessores estava o caso Einsatzgruppen, Estados Unidos versus Otto Ollendorf, e outros, processado por um advogado americano de 27 anos chamado Benjamin Ferencz. O julgamento abriu em setembro de 1947 e concluiu em abril de 1948.
24 oficiais da SS foram indiciados. 14 receberam a sentença de morte. 4 tiveram a sentença executada pelo tribunal em Landsberg em junho de 1951. Ferenc, o promotor-chefe naquele caso, viveu até os 103 anos e morreu em abril de 2023. O promotor de Nuremberg que mais tempo sobreviveu e um defensor público do direito penal internacional até seu último ano. Então veio a longa pausa. Na Alemanha Ocidental, o aparato federal de acusação para investigar crimes do regime não foi consolidado até o estabelecimento da Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen em Ludwigsburg em 1º de dezembro de 1958, sob o promotor Erwin Schülle. A lacuna institucional foi de 13 anos. As razões são documentadas e estruturais. As acusações da ocupação aliada haviam seguido seu curso. O novo Serviço Público Civil da Alemanha Ocidental continha, em números significativos, juristas e administradores que haviam servido ao regime. Hans Globke, o comentarista das leis de Nuremberg, serviu como chefe de gabinete do chanceler Konrad Adenauer de 1953 a 1963 sem ser processado. As leis de anistia da era Adenauer, de 1949 e 1954, haviam encerrado milhares de casos de baixo nível. O apetite popular da Alemanha Ocidental por novas acusações era limitado. O que mudou a trajetória foi primeiro o julgamento de Eichmann. Adolf Eichmann havia escapado para a Argentina pelas chamadas Ratlines em 1950. Vivendo sob o nome Ricardo Clement, no subúrbio de San Fernando, em Buenos Aires, trabalhando em uma fábrica da Mercedes-Benz. A inteligência israelense o localizou em 1960. Ele foi sequestrado em 11 de maio de 1960, levado de avião para Israel em um voo da El Al 9 dias depois, e julgado em Jerusalém de 11 de abril a 14 de agosto de 1961. O julgamento foi televisionado internacionalmente. 112 testemunhas sobreviventes prestaram depoimento. O julgamento foi o primeiro acerto de contas público global com o sistema de extermínio entregue por meio de testemunho de sobreviventes, em vez de apenas por documentos capturados. Eichmann foi condenado, sentenciado, e a sentença foi executada em maio de 1962. A historiadora Hannah Arendt cobriu o julgamento para The New Yorker. Seu relato, publicado em 1963, introduziu a frase que se tornou, para o bem ou para o mal, a linha única mais citada da reflexão do pós-guerra sobre os perpetradores. Depois veio o julgamento de Auschwitz, em Frankfurt, de dezembro de 1963 a agosto de 1965, processado pelo procurador-geral da Alemanha Ocidental Fritz Bauer. Bauer, ele próprio um jurista judeu que havia passado os anos da guerra no exílio dinamarquês e sueco, processou 22 antigos funcionários de Auschwitz sob a lei alemã. O julgamento gerou um corpus de testemunhos de sobreviventes registrado em mais de 400 horas de fita de áudio, mantidas agora no Fritz Bauer Institute em Frankfurt. O escritório de Ludwigsburg continuou. Até 2024, havia aberto aproximadamente 7.800 investigações preliminares contra aproximadamente 172 mil indivíduos. Os debates sobre o Estatuto de Limitações no Bundestag da Alemanha Ocidental em 1965, 1969 e 1979 estenderam progressivamente e, finalmente, aboliram o prazo de prescrição para assassinato, permitindo que os processos continuassem nos anos 2010 e 2020. John Demjanjuk foi condenado em Munique em 2011 aos 91 anos. Bruno Day, um antigo guarda de Stutthof, foi condenado aos 93 anos em Hamburgo em julho de 2020. O registro historiográfico continuou a se expandir. Destruction of the European Jews, de Hilberg, foi publicado em 1961 e revisado em 1985 e 2003. O debate intencionalista-funcionalista entre Christopher Browning, Hans Mommsen, Saul Friedländer, Yehuda Bauer e outros durante os anos 1980 e 1990 estabeleceu os mecanismos estruturais de como o sistema de extermínio
Escalou dentro da ecologia burocrática do regime. Nazi, Germany and the Jews, em 2 volumes de Saul Friedlander, 1997-2007. Integrou o registro dos perpetradores e o registro das vítimas em uma única narrativa cronológica. Ordinary Man, 1992, de Christopher Browning, reconstruiu a realidade operacional diária de um único batalhão de polícia de reserva na Polônia, ocupada a partir dos arquivos de interrogatório do pós-guerra de seus membros. O arquivo continuou a se abrir. Os arquivos de sinais de Bletchley Park, incluindo o telegrama Höfle, foram desclassificados nos arquivos nacionais em Kew durante o fim dos anos 1990. Peter Witt e Stephen Tyas identificaram o telegrama Höfle na série HW16/23 no ano 2000. Os arquivos de guerra do Vaticano do Papa Pio XII foram abertos à pesquisa acadêmica em março de 2020. Os arquivos estatais russos liberaram porções dos materiais alemães capturados em etapas desde 1991, com o RGVA em Moscou, mantendo extensos arquivos sobre o Escritório Central de Segurança do Reich. O Hall of Names de Yad Vashem, em Jerusalém, iniciou seu projeto Pages of Testimony nos anos 1950. Até 2024, aproximadamente 4,9 milhões de nomes haviam sido coletados, cada um em uma única folha de papel contendo o nome da vítima, data de nascimento, local de nascimento, último endereço conhecido e a assinatura de um parente sobrevivente que submeteu a página. A lacuna restante em direção à cifra de 6 milhões é o trabalho de gerações futuras. Aqui está a terceira reviravolta do registro. A realidade histórica granular de como 6 milhões de judeus foram sistematicamente removidos da Europa entre 1933 e 1945 não está em disputa entre historiadores desde o início dos anos 1960. O protocolo de Wannsee está no Politisches Archiv des Auswärtigen Amts em Berlim. O telegrama Höfle está em Kew. O relatório Verba Wetzler está em Yad Vashem. O álbum de Auschwitz está em Yad Vashem. As faturas da Reichsbahn estão no Bundesarchiv Berlim. Os 195 Ereignismeldungen estão no Bundesarchiv R58. A correspondência de engenharia da Topf und Söhne está no antigo arquivo da empresa em Erfurt. O memorial de Klarsfeld lista cada comboio francês por nome. O filme do exército britânico de Bergen-Belsen está no Imperial War Museum. O filme do US Signal Corps de Dachau está nos US National Archives. O registro não mudou. O que muda, entre países, entre gerações, entre momentos políticos, é sua entrega, sua proeminência nos currículos escolares, a profundidade com que é ensinado e a disposição dos públicos contemporâneos de lê-lo na resolução em que foi originalmente registrado. O que essa evidência provou não foi onde o extermínio ocorreu, isso já era conhecido pelos homens que construíram as instalações, mas como um Estado, um continente e uma geração haviam sido organizados em torno dele. O banco de dados de nomes de Yad Vashem mantém uma página submetida em 1956 por um sobrevivente chamado Avraham Kalmanovitz para sua irmã Sarah Kalmanovitz, nascida em 1928 na cidade polonesa de Hukov. Último endereço conhecido, o gueto de Hukov, deportada em outubro de 1942 em um transporte roteado para Treblinka. Ele preencheu a página a lápis em uma única folha fornecida pelo Instituto em Jerusalém. Sarah tinha 14 anos. Ele foi o único membro da família que retornou. Páginas como aquela agora somam 4,9 milhões. O banco de dados é atualizado semanalmente. O trabalho não está terminado e nunca seria terminado por uma única geração. A remoção sistemática de 6 milhões de seres humanos judeus da Europa entre 1933 e 1945 não foi, em seu tempo, uma operação conduzida na escuridão. Foi publicada no Reichsgesetzblatt. Foi administrada a partir do Ministério do Interior. Foi autorizada em uma carta de uma página assinada por Hermann Göring em 31 de julho de 1941. Foi coordenada em uma reunião de 90 minutos em uma vila junto a um lago. Foi faturada pela ferrovia estatal alemã a 4 Reichspfennig por quilômetro por deportado. Foi projetada por uma firma em Erfurt que também construía caldeiras de cervejaria.
Foi fotografada por pessoal da SS na rampa do campo em maio de 1944. Foi filmada por equipes de câmera dos exércitos britânico e americano em Bergen-Belsen e Dachau em abril de 1945. Foi julgada em Nuremberg, em Jerusalém, em Frankfurt, em Munique e em Hamburgo, em salas de tribunal que vão de 1945 a 2020. O trabalho daqueles que vieram depois não foi descobri-la, mas recusar sua compressão em uma única frase. Primo Levi, ditando a um editor de Turim em 1946, terminou seu relato com o aviso, parafraseado aqui, de que o que aconteceu uma vez pode acontecer novamente, e que esta é a razão central para contá-lo na resolução em que foi vivido. A vila no Wannsee é agora um museu. Este conteúdo é apenas para fins educacionais e de reflexão histórica. Para citação acadêmica, consulte as fontes arquivísticas primárias referenciadas.